Olá, como reconhecer e lidar com sentimentos adotados? Eu sou o Rodrigo Rocha, eu trabalho com constelação familiar desde 2012 e o que eu vou apresentar é uma visão da aplicação dos princípios da constelação familiar para compreender e lidar melhor com sentimentos adotados. Então, o que são sentimentos adotados? É importante pensar assim, ó, o que é seu você dá conta, é fácil de lidar. Então, o que você sente que é seu e você aceita o que você sente, o sentimento não incomoda. Então, se você tem um sentimento que não passa, se você tem uma tristeza que não passa, uma raiva que não passa, um medo que não passa, mesmo que você olhe e aceite essas emoções, essa é uma pista que pode ser um sentimento adotado. De quem? Um sentimento adotado da família, dos pais. Pode ser entendido como um sentimento que está no campo familiar. Então, é importante olhar numa perspectiva sistêmica. Outra maneira de você entender um sentimento adotado é quando você percebe na infância, consciente ou inconscientemente, que os seus pais não estão disponíveis e às vezes os pais não estão disponíveis porque eles estão ocupados com o trabalho. Ou às vezes eles lidam com questões emocionais que eles não sabem lidar ou não conseguem lidar. Às vezes lidam com a perda de um familiar, de um ente querido, e por não saber lidar com essa perda, carregam uma tristeza e tenta-se não sentir. Então, como criança, você percebe o seu pai ou a sua mãe como não estão disponíveis, como se eles quisessem estar em outro lugar. Então, pode acontecer de querer se oferecer no lugar. Ou seja, como se numa constelação a gente utiliza o eu sigo você para reconhecer esse padrão de querer seguir o mesmo destino da pessoa para a qual se olha dentro de uma constelação. Ou de assumir algo que não é seu. Uma outra maneira de pensar, então, o que eu acabei de dizer é, quando se percebe que os pais não estão disponíveis, porque eles têm uma tristeza, por exemplo, não estão disponíveis, é normal, é comum, é frequente, isso se vê numa constelação, que os filhos se coloquem nesse lugar de sentir o mesmo que os pais. Como se assumisse esse sentimento para si, esse fardo para si. E normalmente é um sentimento que não passa, mesmo que você busque compreender. Outra maneira de entender os sentimentos adotados é o seguinte: quando não tem um motivo e acontece de as pessoas ao redor criticarem quem tem uma tristeza, por exemplo, sem motivo. Só que não adianta a questão de buscar um motivo para o sentimento, para a tristeza, por exemplo. É importante compreender que as emoções não precisam de uma explicação, elas simplesmente são. Às vezes a tristeza, por exemplo, pode estar presente porque pelo que está acontecendo no mundo, pelo desmatamento, ou simplesmente existe. Às vezes na infância os pais não estavam disponíveis. E aí existe uma tristeza. O fato de o pai ou a mãe ignorar essa tristeza e parecer que vive bem não quer dizer que os filhos não possam expressar essa tristeza, porque acontece. É como se simplesmente alguém precisa mostrar. E aí o filho ou filha, por exemplo, pode ter uma tristeza que não tem uma razão. Tudo está bem, mas existe uma tristeza. E aí? Quando se tenta compreender essa tristeza, se faz terapia, se fala sobre essa tristeza na terapia individual e não resolve, um passo é olhar na perspectiva sistêmica e perceber como esse sentimento que não passa, essa tristeza, por exemplo, pode ser raiva, pode ser culpa, pode ser qualquer sentimento. Quando eu falo emoções básicas, que tristeza, raiva e medo estão por trás dos sentimentos que incomodam. Então, o sentimento adotado pode ser um sentimento que não tem explicação, ou o sentimento que não passa. Quando você percebe que tem um sentimento que te incomoda, que pode ser culpa, tristeza, mágoa, insegurança, baixa autoestima, como lidar? Se você não fizer nada, a tendência é mais sofrimento, porque o sentimento adotado está no campo das relações. De alguma forma, é como outras pessoas sentem isso, e você está sentindo, e não é só seu. Então, e é muito comum a gente fazer isso em relação aos nossos pais, de sentir o mesmo que eles sentem.
Então, se você percebe um sentimento que não passa, você já fez de tudo e ele continua. Se você percebe um sentimento que não tem explicação, e se você percebe que você sente vontade de salvar os seus pais, ou que precisa dar conta, como se você se colocasse como pai ou mãe dos seus pais, você pode entender que o que você está sentindo pode ter uma influência no campo, uma influência sistêmica, nesse sentido, um sentimento adotado. Quando você faz uma constelação, você percebe como estão as relações ligadas àquilo que você sente. Então, uma maneira de resolver um sentimento adotado é levar ele para uma constelação, perceber ele dentro das relações, como esse sentimento está nas relações, como as pessoas se relacionam e com as emoções, esse sentimento que não passa, como que outras pessoas têm. Então, quando o fato de trazer a consciência, de perceber nas relações e, claro, e usar os princípios da constelação dentro de uma constelação para trazer consciência e colocar as coisas dentro do seu lugar, do lugar da ordem, você experimenta uma liberação. Você pode entender que o que a gente sente é como se fosse uma força que levasse a gente para a solução. A constelação fala do amor que cura e do amor que adoece. O amor que cura é a gente escolher estar alinhado com as ordens do amor. O amor que adoece é ignorar elas. As ordens do amor são pertencimento ao vínculo, que significa incluir as pessoas, todos fazem parte. Isso fala sobre aceitação. Equilíbrio entre dar e receber, tem duas situações. Relação entre pais e filhos, não há equilíbrio, os pais dão, os filhos recebem. Como os filhos retribuem? Passando adiante. Se os filhos precisam cuidar dos pais, é importante cuidar na posição de filhos e dentro do que é possível, e não invertendo os papéis, quando os filhos se colocam como pais dos pais. E hierarquia ou precedência, é importante reconhecer a relação que veio antes. É importante reconhecer os pais como pais. Faltou falar do equilíbrio entre dar e receber das demais relações, relação de casal e demais relações. É importante que haja equilíbrio. Então, quando você se alinha com esses três princípios, e a constelação é sobre incluir esses princípios, trazer consciência para como eles estão sendo manifestados. Quando existe aceitação e se alinha com eles, existe bem-estar. Então, a solução para você liberar sentimentos que não passam, sentimentos adotados, sentimentos que não são só seus, mas estão na família também, é o olhar sistêmico da constelação familiar. E aceitação do que você sente, aceitar tristeza, raiva e medo como parte de você, como a sua criança estando triste. Quando você aceita, quando você dá atenção, o acolhimento para a sua criança que está triste ou com raiva ou com medo, essas emoções deixam de incomodar e passam a ser sentidos para você perceber o seu mundo interior. Quando você busca aceitar os seus pais como eles são, ter gratidão pela vida e deixar com eles o que é deles. E quando você olha para a família com respeito e também deixa com eles o que é deles, você experimenta uma leveza, um bem-estar. E a constelação familiar, então, é essa ferramenta sistêmica para você perceber o que está afetando a sua vida e passar por essas etapas que eu apresentei. Relação com suas próprias emoções, relação com seus pais, relação com a família. É obrigatório passar por essas três etapas? Não. O que vai dizer se passa ou não por essas etapas é o campo. Mas, no geral, por minha escolha ou pela minha experiência, é importante perceber como você lida com as emoções. Quando você melhora a sua relação com as suas emoções, fica mais fácil de lidar com os seus pais, de ter aceitação por eles, de se posicionar, de se expressar. E o mesmo com a família, de reconhecer que tudo que houve no passado foi o que foi. É importante essa aceitação, porque essa aceitação libera a gente para estar presente no momento. Bom, é isso. Se você quiser agendar uma sessão de constelação familiar, acesse o site constelasp.com.br. E se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário abaixo desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, clica no curtir e se não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.